sido ontem. Pode rodar. Estou perplexo com a atitude do Flamengo, uma falta de respeito com a gente, pai, entendeu? Em nenhum momento o que foi passado estão dando apoio nenhum. Eles estão brincando com a vida dos nossos filhos. Onde estava o presidente? Será que teria compromisso maior do que esse? Esse aqui, ó, eu não vou ter mais para abraçar, não, ó. A torcida do Flamengo abraça o time, né? Mas o presidente não teve coragem de abraçar os nossos filhos. Veio o vice, né, o vice-presidente, representante. E ele simplesmente saiu e abandonou a reunião. Nem uma satisfação, né? E se fosse a gente que não desse uma satisfação? E quando o filho não voltasse para treinar, a gente não tinha que dar uma satisfação? E a satisfação a gente não tem. Os nossos filhos morreram juntos. Então, eu acho que a gente deve lutar juntos. Não tem preço. Não vão trazer os nossos filhos de volta. Mas só que a gente queria uma dignidade. Eu escrevi um texto hoje no Globoesporte.com que é o seguinte: o Flamengo, ao adotar uma postura de decisões mais técnicas, né, para responder essa pergunta sobre quanto vale uma vida, se baseou na média que normalmente se pratica no Brasil para casos trágicos como esse. E se gabou numa nota oficial de estar oferecendo um valor realmente maior do que normalmente se pratica no mercado. Então ele citou o caso da Boate Kiss. Acontece, vou repetir o que eu escrevi hoje no Globoesporte.com aqui para vocês, que o Flamengo não é a Boate Kiss. O Flamengo não é a Vale do Rio Doce. O Flamengo não é uma empresa de companhia aérea que, num acidente, acaba tendo vítimas fatais e depois vai discutir o caso na justiça. Porque se eu nunca mais quiser frequentar um estabelecimento dos donos da Boate Kiss, eu tenho essa opção, nunca mais frequento. O torcedor do Flamengo não tem essa opção, ele é Flamengo para sempre, Flamengo até morrer, como diz o hino. Ele vai amar o Flamengo até morrer. E ele quer do Flamengo, ele quer se orgulhar do Flamengo. E esse orgulho vai além dos títulos, né? Algo muito maior do que os títulos. O Flamengo não pode se comparar a Boate Kiss, como ele fez numa lamentável nota oficial. Então, como eu acho que é impossível dizer quanto vale uma vida, e como é muito claro que o Flamengo era o responsável pela vida dos garotos que morreram no incêndio no Ninho do Urubu, se eu fosse o Flamengo, não me preocuparia com questões técnicas nesse momento. Quanto é que o Ministério Público acha que tem que pagar esse valor? Estou dizendo que eu faria. Esse valor que a gente vai pagar. Esse valor é exatamente o que o Flamengo pagou pelo Arrascaeta. É exatamente. Você, torcedor do Flamengo, acharia ruim que o clube não pudesse contratar um craque ou vendesse um craque? Não é o caso. O Flamengo tem muito dinheiro. Esse dinheiro que não é à vista não vai ser uma diferença brutal para o Flamengo, né, diante da capacidade financeira do clube. Se eu fosse o Flamengo, eu evitava essa questão técnica, evitava a justiça e pagava integralmente esse valor. É salgado, mas ao mesmo tempo é insignificante quando você compara com os valores do futebol brasileiro. É o que eu faria, o Flamengo foi para um outro lado e esse lado que a gente vai debater com vocês aqui. O que vocês acharam desse caso? Eu lembro, Galvão, um pouco o caso do Corinthians de 2013. O Corinthians jogando a Libertadores de 2013, no primeiro jogo na Bolívia, torcedores do Corinthians mataram um garoto de 14 anos, o Kevin Espada, que lá estava no estádio, porque entraram no campo com um artefato proibido, esse artefato foi usado e tirou a vida de um garoto inocente. A reação do Tite, quando ficou sabendo do caso, chorou e disse: eu quero amparar a família antes de mais nada. Se tiverem que eliminar o Corinthians da competição, que eliminem. Foi a reação do Tite. O clube foi para um outro lado. Preferiu discutir tecnicamente se ele tinha responsabilidade por aquilo, se ele não tinha, e o Corinthians preferiu ficar à distância. O Corinthians se tornou naquele ano o clube mais odiado do Brasil e do continente. Todo mundo torceu contra o Corinthians naquele ano. E foi eliminado da Libertadores, roubado, entre aspas, né, com uma arbitragem desastrosa, e todo mundo comemorou. Acho que o Flamengo deveria ter uma postura diferente. Ele tem a chance agora de sair nanico ou grande. O Corinthians saiu nanico daquele episódio. E você, Flamengo, como é que vai querer sair desse episódio? É o que eu penso. E vocês? Eu não queria estar falando desse assunto. Mas a gente não escolhe, né? Não, é claro. É isso, quer dizer, você falou muito bem. O choque, o impacto foi muito grande. Eu disse isso, eu escrevi isso, eu falei isso no editorial. Me parece que o luto e o sentimento durou muito pouco tempo. Já imediatamente se discutiu uma questão financeira. O golpe foi muito duro
falava antes do programa começar, o Casa tinha os sonhos dele para se tornar um jogador importante de futebol, o Pet tinha os sonhos dele para se tornar um jogador importante de futebol, mas eles vinham de famílias de classe média. As famílias não dependeriam do que eles conseguissem como jogador na frente. Claro que são 2 vitoriosos, mas conseguissem como jogador na frente. Ali, eles perderam vidas de meninos. Eu me lembro que fiz uma postagem dizendo: eram tão jovens, eram tantos sonhos, tantas esperanças. Eu acho que isso é o fundamental, sabe? Eu não tenho como dizer se a conta do Ministério Público está correta. Mas estou com você. Como precificar uma vida? Como se decidir quanto vale uma vida e quanto vale a perda dessa vida, o futuro daquela família, os sonhos daquele garoto? Não é só o dinheiro, não. Não é só o dinheiro, não. Eu gravei como se fosse uma escalação, emocionado, o nome de cada um deles que apareceu no telão do Maracanã. Então ali são sonhos, são esperanças, são expectativas. A gente, infelizmente, no Brasil, sempre a fechadura é colocada depois da porta arrombada. Agora estamos vistoriando todos os centros de jogadores de base. Deve ter coisa por aí que a gente nem imagina, em clubes de muito menos capacidade financeira, muito mais terríveis. Eu acho que tem que ter uma investigação. Tem que ter uma investigação. Essa investigação não pode ter paixão nela. Aí não tem que ter o clubismo daquele que não é Flamengo em atacar, ou aquele que é Flamengo em defender exageradamente. Há que se respeitar a dor. Há que se respeitar o que foi perdido. Não conheço o presidente do Flamengo, pessoalmente. Nunca falei com ele. Nunca falei. Nunca estive num programa junto com ele. Não conheço. Mas me incomodou o fato dele não ter ido a essa reunião. Pode ter sido orientado por advogado. Isso não é um momento. Ele podia até chegar para dizer: não vim discutir dinheiro, eu vim trazer o meu carinho, eu vim representar a grandeza do Flamengo, vim representar a história do Flamengo, vim aqui abraçá-los. E é isso. É um absurdo se levar para discutir na justiça. É um absurdo. Porque não há como. O Pet falou, o que pode se discutir é por que até os 45 anos dificilmente o jogador chega até. Isso talvez fosse a única coisa que se pudesse discutir. Eu gostaria muito de saber do presidente do Flamengo por que ele não foi nessa reunião ontem. Claramente é uma questão orientação de advogados, porque como o caso vai parar na justiça, ele não pode tecnicamente se expor. Tanto que, Galvão, a gente pediu a opinião dele. O presidente tem algo a dizer sobre as declarações dos familiares, e ele mandou uma nota, o Flamengo tem se comunicado por nota, o clube mandou uma nota dizendo que ele entende a dor da família, mas não vai se pronunciar nesse momento. Então é uma questão técnica, porque o caso vai ser discutido na justiça. Foram muitas notas e poucos pronunciamentos. Nenhuma possibilidade de diálogo. E nenhuma entrevista coletiva quando você pode ser confrontado por jornalistas. E de resposta. Isso me incomodou. Não é por ser Flamengo. Poderia ter acontecido com qualquer clube. Foi uma tragédia. Foi um horror. Então, eu acho que a instada, porque as pessoas passam. A instituição Flamengo vai permanecer sempre. Como você disse, a paixão do torcedor do Flamengo pelo clube, ela vai continuar. As pessoas passam. Volto a repetir. Eu acho que não é uma questão de se discutir o que o Flamengo está fazendo. É uma questão de se discutir o que as pessoas que neste momento estão à frente do Flamengo estão fazendo. Eu acho que isso é fundamental. É preciso tirar a instituição Flamengo
o centro do foco disso. A história do Flamengo é muito bonita, é muito linda, é muito importante. O Petkovic e o Casagrande tiveram um casa disso, tive a honra de jogar no Flamengo. O Pet é ídolo da torcida do Flamengo. Não se pode tratar assim. Não se pode ir para a justiça. Não se pode não ir levar o afeto, o carinho, o respeito pela dor e pelo sofrimento, por mais inteligente que seja o advogado que tenha orientado. Isso me incomoda. Sabe o que eu acho? Eu vou muito nessa linha do Galvão, mas eu acho assim... Não é por ser Flamengo. Poderia ter acontecido com qualquer clube. Foi uma tragédia. Foi um horror. Então, eu acho que a instada, porque as pessoas passam. A instituição Flamengo vai permanecer sempre. Como você disse, a paixão do torcedor do Flamengo pelo clube, ela vai continuar. As pessoas passam. Volto a repetir. Eu acho que não é uma questão de se discutir o que o Flamengo está fazendo. É uma questão de se discutir o que as pessoas que nesse... Toda a estrutura para o garoto tentar chegar a concluir o sonho que ele queria. Eles não queriam receber de volta os filhos dele dentro de um caixão, meu. A dor disso daí é muito grande. A dor disso daí é muito grande. Os pais, quando eu vi depois, quando começou a ter velório, quando começou a ter as cerimônias e tal, assim, me doía muito no coração ver os familiares e os amigos esperando chegar o carro fúnebre para trazer um garoto dentro do caixão, cara. Isso é muito sério emocionalmente. Isso não é uma questão de quanto vai pagar, quanto deixa de pagar. A questão emocional, ela é muito séria nesse caso específico, cara. Porque você pensa que eram garotos de 14 até 15 anos, no máximo 16, e que as famílias queriam muito que eles fossem jogadores de futebol, que era o sonho do garoto. Às vezes, muitos deles havia necessidade de que ele trabalhasse mais rapidamente para entrar um dinheiro em casa, mas pelo sonho do garoto se aperta a família financeiramente para tentar fazer com que aquele garoto chegue a fazer aquilo que ele gosta e consequentemente ajudar a família também. Receber de volta dentro de um caixão, cara, isso aí é traumatizante para qualquer família, para qualquer mãe, para qualquer pai, qualquer pessoa. E o que eu penso nesse momento, o que deveria ter acontecido é uma questão mais carinhosa, mais emocional. Você viu o que os pais estavam reclamando nessa matéria que foi feita. Todos eles, falta de respeito. Meu filho, quem vai trazer meu filho de volta? Eu não vou abraçar mais o meu filho. Essas foram as reclamações da matéria que foi feita aí. Ninguém lá está reclamando assim, meu filho eu tenho que receber 5 milhões, 10 milhões, 50 milhões. Ninguém falou nisso. As pessoas estão ali à espera de uma reação das pessoas que trabalham no Flamengo, de amor, de carinho, de solidariedade, de compreensão. Entendeu? Nesse momento, é isso que as famílias dos garotos estavam esperando do Flamengo. A questão de como vai decidir o que vale e o que não vale é um segundo plano nesse momento para a família deles, porque eles estão querendo, eles precisam ser acolhidos, cara. Eles precisavam que as pessoas que trabalham no Flamengo pegassem eles no colo, porque eles perderam o filho deles por responsabilidade naquele momento, da falta de estrutura que foi colocada ali. Cara, eu vejo por esse lado. Eu acho que essa questão de Ministério Público, de Flamengo, se vai dar 10 milhões, 50 milhões, poderia ter esperado um pouquinho. Isso é que eu disse. Entendeu? Às vezes a dor passa muito rápido. A gente vai fazer contato agora com um advogado, o João Tancredo, e antes de apresentá-lo, vocês perceberam que a gente mudou aqui o fundo? Enquanto vocês falavam, eu pedi para a produção mudar o fundo, porque o Flamengo, o rubro-negro, o escudo do clube, eu quero usar para a gente falar de outras coisas. Esse assunto, eu acho que a gente pode tratar dessa forma aqui de luto e guardar esse rubro-negro que está na memória de todo mundo ligado ao Zico, ao Pet, ao Maestro Júnior, a tantas glórias, para a gente falar de outra coisa. Agora é um assunto que não é especificamente ligado a essas cores, mas é um assunto de luto e de dor. Então a gente trocou, que eu acho que é uma forma até mais respeitosa de tratar esse assunto. Fez bem. E em contato com a gente está o advogado João Tancredo. O jornalista, em tese, é aquele que não é especialista em nada. Ele não sabe de nada, mas ele é bom em achar quem sabe. Doutor Tancredo é desses especialistas. O escritório
para o qual ele advoga, é especialista nesse tipo de situação. Já atuou em casos como, por exemplo, o acidente aéreo da Chape, o acidente aéreo recentemente com o avião da Air France, o caso Samarco, envolvendo a tragédia ambiental de Mariana, Minas Gerais, o avião da Chape, o deslizamento do morro do Bumba, em Niterói, entre outros casos. Então, doutor João Tancredo, a gente está aqui debatendo o assunto como jornalista, como leigos que somos na matéria. Eu queria saber como o senhor, um advogado especialista nessa questão, está encarando essa mediação do Ministério Público e a postura do Flamengo de levar o caso para a Justiça sem acordo com os familiares. Bem-vindo ao Seleção. Doutor João Tancredo não tem nenhum envolvimento com o caso. Ele é apenas um especialista que estamos ouvindo. Nós não somos. E nós não somos. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, boa tarde a todos. Esse caso, na verdade, no momento, é que são todos mesmo. O Flamengo, politicamente, é que imediato. Vamos tentar restabelecer o contato? Não, tecnicamente não está legal a ligação. Produção, vamos tentar restabelecer o contato em melhores condições. Pet não falou, que eu queria ouvir o Pet. Não, mas é interessante ouvir agora o especialista, mas porque... A telefonia brasileira não ajudou muito no momento. Nós só ficamos naquilo que a gente sente e pensa. Acho que não cabe, basicamente, não cabe a nós discutir essa coisa de valores e justiça. O que é postura, né? Me dói muito que isso esteja acontecendo. Todos nós, incomoda para mim, principalmente porque